Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Saída. Engrandecido seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Nós iniciamos, pela graça de Deus, o programa Fé Perfeita, que tem como objetivo apresentar a você a mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, com imensa satisfação, eu volto até o seu lar, ao seu estabelecimento, para trazer à sua consciência os relatos proféticos que se cumpriram diante de nós nesses dias. Nós temos no livro do Apocalipse, no seu capítulo 3, a partir do verso 14, uma descrição de como seria os últimos dias da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Que a Igreja, ela se postularia como uma igreja rica, que não tinha falta de nada, e ela tinha este pensamento próprio a seu respeito. Porém, quando Deus faz o diagnóstico da igreja de Laodiceia, a encontra como desgraçada, pobre, cega e nua, e não sabendo disto. Eu quero ler aqui Apocalipse capítulo 3, apenas um versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero que você note que no capítulo 1 é encontrado dentro da simbologia da Bíblia, descrita no livro do Apocalipse, um semelhante ao Filho do Homem, que caminha entre 7 castiçais de ouro e que tem 7 estrelas em sua mão direita. O verso 20 do capítulo 1 do livro do Apocalipse diz que aqueles 7 castiçais referenciam-se às 7 igrejas que estavam na Ásia e que as 7 estrelas são 7 anjos mensageiros destinados às 7 igrejas. É óbvio, amigo, que a Bíblia não foi escrita para tão somente aquelas igrejas. É sabido que Deus, na sua imensa, infinita sabedoria, conhecendo o destino da humanidade, escolheu 7 igrejas que possuíam as características do desenrolar dos anos e como a igreja caminharia aqui na Terra. Nós começamos com a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, e ela recebe um anjo, ou seja, um mensageiro, um homem que representará um espaço de tempo. E nós entendemos que tudo iniciou dentro do mundo gentio através do ministério do apóstolo São Paulo. Então, Paulo é sem dúvida escolhida como o mensageiro aos gentios. Seu ministério é profético, seus ensinamentos são inadulteráveis. Ele chega a dizer que se ele ou um anjo viesse e pregasse outro evangelho, fosse considerado anátema, e ele mostra a sua autoridade apostólica, dizendo que um dia Deus há de julgar o mundo
através de Jesus Cristo segundo o seu Evangelho. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 16. Então, Paulo estabelece um padrão e um modelo para todas as outras demais igrejas que viriam a se levantar no percurso das eras que haveriam de vir, dos anos que seguiriam, desde o ano 53, quando foi fundada a igreja em Éfeso, até o ano em que nós estamos vivendo hoje, 2017. E isto até que a igreja gentia, a porta da graça, seja fechada aos gentios. Então, todos os demais mensageiros que viriam nas eras futuras deveriam se espelhar na vida de Paulo, a ponto de Paulo dizer, Gálatas 1, verso 8, que se alguém pregar outro evangelho seja considerado anátema. Esta é a razão que eu tenho vindo no programa dizer a você, se você segue a qualquer movimento religioso hoje que não carrega o mesmo evangelho, o mesmo padrão pregado por Paulo, você sabe que você segue um evangelho anátema e você sabe que Paulo escreveu que você vai sofrer as consequências deste evangelho anátema. Isso quer dizer, não vale a pena crer nisto, porque isto é um engano que vai te levar à perdição. Então você precisa fixar primeiro estas bases bem firmes para que o povo possa saber onde se nortear. Não acredite no conselho, no argumento de nenhum pregador, nem papa, nem padre, nem pastor, que diga a você que os tempos mudaram e que nós não precisamos mais seguir esse padrão. É falso. Paulo pregou que as pessoas deveriam ser batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, foi a forma que ele foi batizado e que ele recomenda. É só você olhar Atos capítulo 19, onde Paulo rebatiza os batizados por João Batista, e Atos capítulo 22, onde Paulo dá testemunho da maneira como ele foi batizado. Aqui começa uma base. Paulo nunca apresentou às pessoas uma doutrina que Deus são três pessoas divididas. Isto também é falso, isto é catolicismo romano que os protestantes herdaram da Igreja Católica. Não é o Evangelho de Paulo. Quero lembrar a você também que Paulo instruiu como um homem e uma mulher deveriam se vestir, falou sobre cabelo, sobre veste. Se alguém disser para você que não prega o evangelho baseado em roupas e usos, ele não prega o evangelho da Bíblia, ele te enrolou. Você quer seguir um engano? Pode continuar, mas que isto é a verdade, é a verdade. A Bíblia precisa ser obedecida. Os tempos mudaram, a sociedade mudou, mas a palavra de Deus nunca mudou e nem vai mudar. Muito bem. Então, Paulo é este padrão, ele estabelece essa norma, e eu gostaria apenas de dizer só esta frase aqui para nós mudarmos e continuarmos o nosso assunto. Você já imaginou, você que carrega a Bíblia e lê as cartas de Paulo e até gosta de versículos muito estimulantes, como em todas as coisas somos mais do que vencedores, enfim. Você já imaginou se Paulo estivesse vivendo hoje, se ele pregaria na sua igreja, se ele aceitaria ver uma mulher em cima da plataforma, uma mulher vestida como estão vestindo, mostrando seus corpos, como é que Paulo reagiria? Belisque a sua consciência, e o pastor que estiver assistindo este programa tenha coragem de encarar a realidade e entender que você não prega o evangelho de Paulo e que você engana as pessoas. Então essas são coisas que você precisa notar. Se Paulo ressuscitasse hoje e viesse aqui pregar, ele pregaria os mesmos ensinamentos que ele pregou e chamaria a esta sociedade ao arrependimento. Isto vale dizer
que qualquer pregador que for verdadeiro fará exatamente o que Paulo faria. Vamos seguir um pouco mais adiante. Então, nós encontramos que existe a era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e, por fim, nós chegamos à era de Laodiceia. A palavra Laodiceia vem de duas palavras do grego, quer dizer direito dos povos. Laodiceia quer dizer direito dos povos. Nunca em toda a história mundial houve um período em que a sociedade conseguiu tantos direitos. Direitos para as crianças, direitos para os adolescentes, direitos para os idosos, direito para as mulheres, direito, enfim, é a era dos direitos dos trabalhos, das leis trabalhistas, direitos adquiridos em todas as áreas da sociedade. Isto porque esta Bíblia, que está à minha mão, está na sua mão, está na sua casa, é o livro mais atualizado que existe. Diria que antes dos dias da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seria uma era em que as pessoas teriam muitos direitos. Inclusive tem direito de optar se você quer ou não quer obedecer à palavra de Deus. Só que a era de Laodiceia, por adquirir tantos direitos e achar que tem tantos direitos e reivindicar tantos direitos, reivindicou o direito de ter uma liberdade de não se submeter mais a Deus nem à sua palavra. Então você pode prestar atenção que as igrejas não querem mais obedecer à Bíblia, as pessoas não mais respeitam a Bíblia porque adquiriram este direito. Adquiriram um direito pervertido. Deus os chamou de desgraçados, ou seja, pessoas que caíram da graça. Deus os chamou de miseráveis. Você pode olhar que a igreja chegou a esta condição de desgraça e de miséria. Tão desgraçada que as suas mulheres e os seus membros buscam na sociedade, no modelo pagão, no modelo imundo, no modelo imoral, a maneira para se comportar e se conduzir. E os seus líderes, que também está profetizado aqui, que seriam amantes de si mesmo, que seriam amantes dos prazeres, que seriam amontoados conforme a concupiscência do povo, eles fariam e praticariam estas coisas. É por isso que a igreja é hoje uma igreja que caiu da graça, desgraçada. Ela é miserável, ela mendiga as novelas, mendiga as roupas, mendiga os usos e costumes. Enfim, a igreja é uma igreja mendiga, até a música, não é? Precisa do rock, do forró, de tudo isso para sobreviver. Miserável. No entanto, se gaba de ser rica porque conseguiu direitos. Então, preste atenção que dentro desta miséria em que a igreja chegou a estar, ela se gaba de muita coisa, no entanto, Deus a considera como uma igreja louca. Você sabe que Deus sempre usou profetas para levar a sua palavra. Por exemplo, no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, está escrito: o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus segredos, os seus mistérios, aos seus servos, os profetas. Quando eu disse que a igreja é pobre, cega e nua, imagine você, uma pessoa, andar na rua pensando que está vestida, todavia estando nua. Qual é o estado de saúde mental desta pessoa? De não poder ver a sua própria nudez e se enganar a si mesmo pensando que está vestida. É um estado de loucura. Mas por que este estado de loucura atingiu as pessoas? De modo inconsciente, talvez as pessoas não saibam, mas há um mensageiro de Deus enviado para esta geração, profeta, anjo enviado à era da igreja de Laodiceia, que é o período em que nós vivemos,
E ele veio a público e disse: eu quero dizer isto em particular a você. O mundo terminará em um estado de loucura. E aí é razão, porque você vai ver que há 50 anos atrás, ou alguma coisa assim, uma mulher se saísse de short, como estão saindo as mulheres hoje, ou seminuas na forma em que estão vestidas, elas eram levadas para um manicômio como loucas, porque aquilo não é normal. Porém, entraram a um estado de loucura em que hoje estão nuas nas avenidas, nos supermercados, nas universidades, e não podem distinguir que este comportamento é um comportamento anormal. Isto é profecia. O mundo seria arrancado, arrastado para um estado de loucura, porque a televisão, através da classe dos intelectuais e dos chamados artistas, imporia sobre as famílias e sobre a sociedade e sobre a nação um estado de loucura, que ensinaria a princípio as mulheres a serem rebeldes a seus maridos, a traírem seus maridos e vice-versa, e os filhos se rebelarem contra os seus pais, tudo em termo de direito adquirido. E chegaria ao ponto de arrastar a sociedade à condição em que nós chegamos agora, de ver que uma criança de 6 ou de 4 anos de idade já pode definir o seu gênero, o seu sexo, dizer que ela é ou não é feminina ou masculina ou o que ela quer ser. E os pais, pessoas adultas, e a sociedade tem que engolir essa situação e vai abraçando isso com naturalidade, apoiada pelo Estado, pela justiça, pela sociedade, por aqueles que fazem as leis deste país. Você pensa que isto é uma coisa normal? Isto é um estado de loucura em que as famílias estão sendo arrastadas para este lixo da imoralidade, em que o diabo investe para exterminar a família, que é a coluna vertebral de uma nação. E então, automaticamente, se a coluna vertebral da nação, que é a família, está quebrada, o Estado se fortalece, tem domínio sobre o povo e, disfarçadamente de democracia, temos um sistema ditatorial imposto, como aconteceu nos séculos passados com os regimes do fascismo e do comunismo e do nazismo. Todas estas coisas estão permeando e vindo a nós como social-democracia. É o que nós estamos vendo e ser investido através destes programas, destes governos últimos que tivemos aqui no Brasil. Quero dizer a você que venho sustentar a Bíblia na sua inteireza, na sua integralidade. Olha, nós não estamos abrindo uma vírgula para esta sociedade que, na verdade, está sendo dirigida por um estado de loucura inconsciente. Cada dia que a sociedade avança para passos mais loucos. Quero lembrar que isto tudo vem em nome de cultura, vem em nome de intelectualidade, vem em nome de pessoas que se consideram inteligentes e que querem viver desastrosamente. Esta profecia foi dita pelo profeta William Branham, que o mundo chegaria a esta situação, e você vê o estado de loucura que um pastor com a Bíblia na mão, ou um padre, não orientar o seu povo na sua maneira de vestir, no seu comportamento e na criação da família, e deixar com que a televisão levasse para dentro dos lares toda sorte de palavras pornográficas e ações imorais e atos de sexo explícito, e agora enfiar de garganta abaixo o homossexualismo e o lesbianismo e toda esta perversão que, apoiada pelo Supremo, determinou que um homem pudesse casar com outro homem, uma mulher com outra mulher. Nós estamos vendo que a sociedade entrou de fato para onde o profeta William Branham disse que chegaria a um estado completamente
repleto de loucura. Aliás, esta Bíblia é muito mais atualizada. Leia aí o capítulo 3 do profeta Isaías, que diz que ia terminar a si mesmo, o governo sendo quem ia mandar. Eram as mulheres e as crianças, e o povo ia perecer. Quero lembrar a você que estamos estudando e vamos estudar no próximo programa, no próximo bloco aí, uma profecia do profeta William Branham que não apenas falou sobre versículos e estudos escatológicos ou alguns versículozinhos da Bíblia para ser discutido. Não. Norteou esta mensagem que eu estou pregando, ela norteou o estado do mundo, da política, da sociedade e da religião. Estas três coisas estão obedecendo uma palavra profética que não tem por onde escapar. Nós encontramos que a Bíblia foi escrita através de tipos, usando personagens e figuras humanas para mostrar seus valores proféticos. Por exemplo, dias de Noé, dias de Sodoma, não é? Dias em que a sociedade estaria vivendo o que eu e você estamos vendo com os nossos olhos, e as pessoas estão cegas e não podem ver que tudo o que está acontecendo ao nosso redor é prenúncio da vinda de Jesus Cristo, mas os líderes estão cegos e a única coisa que eles podem enxergar é o materialismo, por isto pregam. Em seus púlpitos são enfatizados um evangelho de prosperidade, como se nós fôssemos perpetuar aqui na terra e a igreja fosse ainda passar muitos séculos aqui. Deixa eu dizer isto cabalmente a você. Olha, leia Apocalipse capítulo 10. O anjo pisou sobre a terra e o mar, e levantou sua mão e disse: o tempo não haverá mais demora. Quero dizer a você, não haverá mais demora. Os dias de Sodoma chegou, nós vimos o homossexualismo oficializado, agora estamos vendo, além da oficialização de homem com homem que já são adultos e mulheres com mulheres para se casarem, e isto legalmente, que é uma aberração, deixa eu dizer bem claro, uma aberração. Porque para você entender se é heterossexual, um homem pode viver com uma mulher sem precisar de casamento. Aí a sociedade aceita isso com a naturalidade. Agora, para se naturalizar o tamanho da loucura, você vê que tem que se oficializar casamento de homem com homem, mulher com mulher. Você preste atenção ao estado de loucura em que a sociedade viveu. Estou falando para você de dias de Sodoma. Dias de Sodoma e Gomorra, e dias em que você pode notar que é os dias de Noé, quando aparece na terra a beleza feminina, o crescimento demográfico, nós estamos vendo isto aí, a violência, leia o capítulo 6 do livro de Gênesis, e termina com o aparecimento de gigantes. Gigantes, você diz, mas não tem hoje super-homens, não tem? Como é que um homem que é processado, que está sendo julgado, acusado pelo Supremo, ainda continua a deter a dianteira do preferenciado do eleitorado brasileiro? Isso não é um gigante? Você pode pegar uma religião que foi esculhambada, levada diante da televisão, seu fundador sendo mostrando que ele só buscava dinheiro do povo e os maiores absurdos que foram mostrados, e esta igreja caiu? Não, cresceu. Você pode olhar a própria igreja mãe, que ela ostentou durante tantos anos todas as sortes de abominações e abominações que ela praticou, com crimes, com morte, com extorquimento do dinheiro do povo, de adultérios, de tudo que a história mostra. Você acha que isto passou? Não. Esses são os gigantes que permanecem na terra, tanto na política como na religião.
E a sociedade tem seus gigantes que saem do nada e se tornam tão influentes que ditam valores morais e éticos para as pessoas viverem. E eu quero lhe dizer uma coisa, mas tem uma coisa que foi infalível. O mundo antediluviano foi destruído, Sodoma foi destruída e este povo vai ser destruído. Se Deus não destruir e não julgar este mundo como julgou Sodoma, ele terá que ressuscitar Sodoma para dizer: eu fui muito duro com vocês, vocês me perdoem. Não há tal coisa, está na hora de você acordar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por favor, nós vamos continuar com estes assuntos no próximo programa, porque meu tempo acabou. No próximo bloco a gente volta com as 7 visões principais que nortearam a vida do profeta William Branham para dar destino a todos os povos, tribos, línguas e nações, inclusive o tempo em que nós vivemos. Que Deus te abençoe enquanto convido você para um momento de oração. Pai, entrego em tuas mãos a vida, o lar e a alma de todas estas pessoas que me assistiram. Dentro desta programação, no nome do Senhor Jesus, seja misericordioso e ajude estas pessoas a escaparem da terrível catástrofe que este mundo sofrerá. Peço esta bênção no nome do Senhor Jesus. Amém.